Fala galera, hoje, dia 11/11, às 5h20 da manhã, vim fazer aqui o meu top down e o que eu posso acreditar aqui para o índice alemão, JAR 40. Vou gravar, se ficar interessante, vou estar postando para vocês aí no final, valeu? Então, para começar aqui, pessoal, primeiramente, gráfico mensal, a gente está em uma forte tendência de alta, qual o mercado acabou de swipar a mínima do mês passado, fazendo exatamente a característica dos últimos meses, tá? Quando a gente vai lá para o gráfico semanal agora, a gente consegue ver que após o mercado retirar esse fundo e renovar o topo, estamos trabalhando com esse fundo para esse topo. É uma estrutura válida do semanal. Se é uma estrutura válida do semanal, é preciso que o mercado crie liquidez para esse range. E ele acabou fazendo isso exatamente abaixo aqui desse fundo. Tivemos uma tentativa do rompimento de topo, frustrou o movimento e consumiu o fundo, indicando para a gente que a gente teve uma liquidez de A2 sendo consumida aqui nessa região. Quando a gente vai lá para o gráfico menor agora, gráfico diário, aqui a gente consegue ver que a gente tinha um ponto bem claro de restabelecimento do order flow, que era exatamente esse pontinho aqui do diário. Então, se eu estou com a macro compradora, o mercado gerou o nosso A2 para o restabelecimento do order flow, já que no time da estrutura, aqui é um boss, a gente não tinha liquidez, o mercado gerou o nosso A2, me indicando que agora o fluxo está de baixa, que é exatamente após a tirada desse topo e a quebra desse mesmo fundo, a gente pode botar aqui como barra diário, tá? Barra diário, a gente entende que após a conclusão do ciclo, essa ponta aqui, pessoal, ela tende a ser a nossa SMT. Ela tende a ser ali a nossa Smart Money Trap, a ponta para o mercado induzir e continuar de alta. Então, a partir do momento que eu tenho essa visão, agora eu quero trabalhar com as minhas regiões a favor do movimento macro e também ficar ligeiro com as regiões contra. Então, quando eu pego uma referência desse topo para esse fundo, eu consigo ver que o mercado chegou bem próximo da região de 50, que eu gosto de observar bastante. Também consigo ver que aqui a gente tem ó, uma ineficiência do diário, então o mercado pode estar querendo vir buscar esse ponto, confluenciando ali com a nossa leitura macro, beleza? Quando eu vou agora lá para o gráfico, detalhe, antes de cair aqui para o gráfico menor, a gente consegue ficar de olho, que como ele está buscando os order flow diário com esse ponto aqui para o dia de hoje, podemos ficar de olho aqui com esse nível chave, tá? Esse nível chave do diário, qual eu aguardaria o mercado, fazer um reteste, realinhar o fluxo, e buscaria um gatilho, um alinhamento aqui nessa região, devido a gente estar contra o movimento de baixa a favor da macro, né? Minha expectativa está na tomada daquele topo. Então, como a gente teve uma conclusão do ciclo interno, a expectativa seria na tomada aqui desse topinho. Então, quando a gente tem essa visão, agora eu quero começar a buscar o quê? O meu LTF. E quando eu venho aqui para o gráfico de 4 horas, eu consigo observar o seguinte: o mercado ele estava trabalhando exatamente com a retirada do stop e também com a renovação aqui desse fundo, me indicando que a gente tem um 4 horas aqui de baixa, tá? Então a gente tem o 4 horas de baixa junto com o diário de baixa contra o semanal de alta. Então o primeiro time frame a se tornar a manipulação antes desse topo é o fluxo dessa estrutura. Que nesse caso, quem que é o fluxo? Se o semanal está de alta, o fluxo do semanal está de baixa, que é o diário, e o fluxo do diário, que seria o 4 horas, também está de baixa, provavelmente, pessoal, se a narrativa realmente for compradora, essa região aqui tende a ser a nossa ponta de SMT, tá? Tende a ser a nossa ponta de Smart Money Trap, a nossa região de indução, onde o varejo possivelmente buscará compras aqui, buscará vendas, na verdade, nessa região, entendendo que é um topo protegido. Porém, a gente entende que é apenas um topo de manipulação. Quando eu venho aqui para o gráfico de 4 horas, eu consigo observar um pequeno ponto aqui que me chamou a atenção. Ó, a gente tem essa pequena ineficiência, justamente aqui. A gente fica de olho. O mercado pode vir fechar ela, tá? Pode vir fechar ela. E aqui, pessoal, fica bem interessante da gente acreditar na alta, porque se o mercado realmente querer frustrar o rompimento do topo e seguir a macro, o que que fica muito bacana para ele fazer aqui, pessoal? Ele manipular exatamente esse topinho aqui, tá? Por quê? Porque quando a gente tem esse topo para esse fundo e ainda tem uma ineficiência acima, é bem normal o mercado fazer o quê? Fazer o alinhamento falso
continuar o fluxo, para o varejo entender que isso daqui, galera, foi o quê? Foi um choque. Aonde aqui no fundo terá muito o quê? Liquidez, porque o pessoal acaba comprando aqui. Lógico, a expectativa é exatamente desse movimento. O mercado tomar esse topo, voltar a fazer o pullback, realinhar e continuar subindo. Tá? É exatamente essa a intenção. Porém, pessoal, tá? Se a narrativa estiver errada, tem mais contexto para o dia de hoje para a gente acreditar na compra, porque tem contexto para o mercado tomar esse topo, tem contexto para ele manipular essa região, né? Então a gente acaba fazendo o quê? Acreditando ainda assim na leitura que eu mostrei ali para vocês, que é a tomada dessa região de SMT. Após entender essa situação, pessoal, uma coisa que eu não gosto muito é quando o mercado deixa chegar muito próximo aqui do topo, tá? Olha, acabou consumindo a liquidez, chegou bem próximo do topo, que não me deixa muito confortável ali para pegar as operações de compra. Por isso que eu vou aguardar um alinhamento extra. Vou ficar de olho também, pessoal, com esse ponto aqui, ó, com essa região aqui do 4 horas, tá? Vou deixar aqui do 4 horas. Esse é o ponto que eu vou ficar de olho aí para estar buscando a minha compra no dia de hoje. Então, basicamente, esse aqui seriam as duas regiões que eu ficaria de olho aí para estar buscando um alinhamento comprador. Quando a gente pegar essa última referência, a gente vai ver que o 50 vai estar bem próximo, ó, um pouco para baixo ali, né, dessa última movimentação. Por quê? Porque o mercado fez aqui choque de fluxo, ó. Se ele concluir o ciclo, e a expectativa é que seja uma SMT, eu não quero mais seguir esse range, né? Quando o mercado realiza esse choque, agora eu quero seguir esse fundo para esse topo, apesar do fluxo estar de baixa, né? Então eu quero seguir essa movimentação aí de alta até o momento, beleza? Quando eu vou agora lá para o gráfico menor, gráfico de 1 hora, consigo ver que o mercado, ó, vem seguindo um order flow bem bonito, tá? Vem seguindo um order flow bem bonito, mas eu ainda assim ficaria de olho nesse ponto aqui do H4, tá, pessoal? Por quê? Porque olha só, quando a gente tem aqui essa movimentação fazendo expansão, correção, expansão, esse fundo aqui, pessoal, seria o fundo de alinhamento. Então, se minha narrativa estiver correta de ser compradora, se o mercado passar desse fundo aqui, pessoal, o que que ele vai fazer? Vai fazer o alinhamento com essa estrutura que eu mostrei para vocês e provavelmente a nossa SMT. O que vai acontecer aqui é que o pessoal vai vender com força aqui, ó. Vai entrar muita ordem de venda aqui com stop aqui em cima, stop loss aqui em cima. O que tem combustível para o mercado atravessar. Então, quando eu tenho essa visão de manipulação, aqui é o primeiro ponto que eu quero seguir comprando. Agora, é claro, eu não posso ficar com a visão de pombo preso, que o mercado vai fazer isso, né? O mercado vai seguir alta. Vamos supor, vim aqui, identifiquei minha liquidez, identifiquei ali o meu ponto de demanda, o mercado acabou chegando na região, deu alinhamento, fez o pullback, não conseguiu, renovou fundo. Opa, aqui eu já vou ligar o alerta, tá? Aqui eu já vou ligar o alerta. Por quê? Topo menor, topo menor, topo menor. O mercado continua renovando o topos e fundos descendentes, me indicando tendência de baixa. Então aqui eu já fico de olho. Aí o mercado vindo nessa região, eu vou esperar esse topo aqui ser realinhado, porque senão eu vou estar comprando contra um fluxo, apesar da expectativa ser tomada desse topo. Então meu primeiro pensamento, por enquanto, está em comprar ou aqui, beleza? Claro que a gente pode ficar de olho também com alinhamento na região ali, o mercado segue de alta, afinal, olha só, aqui por 1 hora, isso aqui também foi um choque de fluxo lá do LTF, provavelmente. Quando eu vou lá pro gráfico de 15 minutos, consigo ver que na verdade foi o topinho anterior aqui, ó. Foi o topinho anterior, justamente aqui. O mercado acabou realinhando. Então, o que que eu aguardaria para poder comprar dentro desse range, tá? Eu não tô muito animado para buscar compras aí. Porém, ó, mercado restabelecendo por A2. É, galera, aqui não tá muito legal pra gente, ó. Não tá legal, galera. Não pretendo operar aqui, tá? Nem vou especular nada nessa região. Não pretendo operar aqui, tá? Ó, a liquidez muito distante. Ponto de indução. Olha o acúmulo, pessoal. Olha o acúmulo nessa região, né? Então, cara, não pretendo operar aqui nessa região, tá? Muito pelo contrário, a gente até pode especular continuidade de baixa, mas eu vou aguardar para estar comprando e seguindo essa leitura, beleza, pessoal? Vamos ver o que acontece. Se ele seguir daqui para alta, beleza, ficamos de fora. Mas por enquanto esperando aqui, tá? Até vou botar o alerta
Vamos ver se o mercado configura para mim essa leitura. Valeu? Tamo junto.